Todos. Gostaria de agradecer à CNSEG pelo convite para atuar como debatedora hoje. E estou aqui muito feliz com a presença de pessoas tão importantes no nosso mercado. Marco Antônio Barros, presidente da Federação Nacional de Capitalização, FENACAP, pelo 2º mandato, e também membro do Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S.A., e diretor de Mercado de Capitais do Banco do Brasil. Né? Já atuando no Banco do Brasil há 31 anos, né, de carreira, e veio nos prestigiar aqui no Encontro Nacional de Atuários, formado em Economia pela Faculdade de São Luís de São Paulo e com mestrado em Economia pelo IBMEC. E Paulo Ferreira, mestre em Estatística e diplomado em Atuária pela UFRJ, professor da área de seguros nos cursos de graduação em Atuária da UFRJ e de pós-graduação da FUNESEG, da PUC, da FGV e do IBMEC. E sócio-diretor da Maravilha Atuarial Consultoria. E uma boa tarde atuarial, né, Paulo? Eu sou Jaqueline Lana, da Brasilcap Capitalização. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Primeiro, só fazer um ajustezinho, Jaqueline. Na verdade, eu não sou mais do banco, eu me desliguei do banco, né? Fui diretor de Mercado de Capitais, diretor de área de Seguros, Previdência e Capitalização, e hoje eu estou na FENASEG, tocando lá a Central de Serviços. Na verdade, primeiro, eu queria agradecer aí, aos atuários, né, o convite para falar um pouquinho sobre capitalização, né, e entendendo que esse é um público altamente seleto e muito interessante a gente debater, né, porque normalmente a capitalização não aparece nesses fóruns, né, e é importante entender a importância deste negócio, né, chamado capitalização, não só para o mercado segurador, como um todo, a gente vai olhar que ele começa a ganhar relevância, né, ele já é altamente relevante e vai ganhar bastante relevância nos próximos anos, mas como principalmente ele é um importante instrumento para a sociedade brasileira, principalmente para as classes 6, aquelas classes que estão iniciando o seu processo de bancarização, essa nova classe média que assumiu um papel importante no tocante ao consumo, e vocês vão notar como a capitalização pode ajudá-los, né? A gente costuma a comentar que a capitalização ele é algo diferente daquilo que tradicionalmente a gente enxerga como um instrumento financeiro. Ele não é um instrumento financeiro padrão, portanto, ele não busca efetivamente ter rentabilidade nas suas aplicações, não é esse o conceito básico, embora ele tenha um conjunto de atributos importantes que derivam desse negócio de investir, de poupar, né, que é a disciplina financeira, que é a visão por objetivos de longo prazo, que é a construção efetiva da educação financeira. Por isso que ela é tão importante para essa classe que inicia seu processo de bancarização. Ao mesmo tempo que, às vezes, ela é confundida com jogo. E ela também não é um jogo, embora ela tenha o lúdico do sorteio, ela permite, né, através da sua combinação entre acumulação e sorteio, que você possa imaginar, né, ganhando aí um dinheiro extraordinário, e aí ele passa a ser o maior investimento do mundo, mas efetivamente ele não é uma loteria, porque ao final você tem de volta boa parte das suas reservas quando você está trabalhando em algum tipo de produto, em algum outro produto que a gente vai explorar aqui, você tem toda a sua reserva de volta. Então, esse híbrido de investimento e loteria que faz efetivamente a capitalização ser um instrumento diferenciado, ser um instrumento único, o que torna ele tão interessante e muitas vezes mal compreendido por grande parte da sociedade, entre aspas, especializada, né? Aqueles que se colocam, muitas das vezes, questionando o produto na sua figura de especialista de investimento, quando, de fato, eles estão fazendo algum tipo de comparação equivocada, né? Eu estou comparando abóbora com laranja e digo que um é mais doce do que o outro, um tem mais caldo do que o outro, ou seja, efetivamente não há como comparar esse tipo de negócio. Então, a capitalização é um instrumento único, a gente vai tentar mostrar aqui as suas várias facetas, e a importância dele se reveste, de fato, de permitir que as pessoas iniciem seu processo de educação financeira, criar o hábito de poupança, criar o hábito de ter um planejamento temporal, no sentido de permitir, né, alcance de determinados objetivos. Então, a gente vai tentar aqui mostrar de modo mais amplo, né, e logicamente depois o doutor Paulo,
ele vai entrar nos aspectos mais técnicos e atuariais do nosso negócio de capitalização. Quem é que poderia passar para mim, por gentileza? Está aqui? Está aqui. Normalmente, e agora é só aprender aqui como passa. Já aprendi. Não é tão difícil quanto a atuária, né? Então, a capitalização aqui, nós vamos falar de perspectivas e desafios, né? Represento lá a federação. Os grandes números de janeiro a julho de 2013 são importantes. Veja, quando eu falei que ele é importante e vai se tornar mais importante nos próximos anos, eu estou dizendo que nós já temos hoje uma reserva de quase 25 bilhões, né? Reserva essa que, em algum momento, ela volta para a economia, gerando um aspecto positivo, uma externalidade positiva, que é o giro do consumo, né? Você devolve isso para as famílias. Nós faturamos até julho de 2013, dados fechados, 11,7 bilhões, né, de reais, muito representativo. Voltamos na forma de sorteios já para a sociedade até esse julho de 2013, quase 560 milhões de reais, ou seja, a gente tem aí um bocado de pessoas que efetivamente fizeram desse negócio um grande negócio. Além de injetar recursos na economia através dos resgates totais ou resgates antecipados, resgates que cumprem o seu papel dentro da curva de capitalização como um todo, de 7,4 bilhões. Então, são números extremamente relevantes, que mostram já, a partir de ser um caçula nesse mercado, né, a sua importância para a sociedade, gerando efetivamente reservas do ponto de vista de aplicações por parte do governo, no sentido de gerar, né, investimentos e outras possibilidades de crescimento econômico. Quando a gente vai um pouquinho para frente, né, a gente percebe, portanto, que esse foi o melhor resultado em 19 anos. Então, veja, embora ainda muito recente, né, 19 anos ainda é adolescente, é um mercado ainda em maturação, né, somos 16 empresas, né, mas ele já se mostra extremamente relevante. Se nós olharmos, né, o conjunto do negócio seguros, previdência e capitalização como um todo, a gente enxerga a representatividade dele. E ele é o melhor negócio dos últimos 19 anos, mostrando, a gente vai tentar aqui passar por isso, uma melhora significativa na qualidade, né, do seu negócio. O que representa para nós uma importância muito grande. Primeiro, representa que os clientes, de alguma maneira, estão assimilando, né, melhor o conceito de capitalização, o conceito de cumprir uma etapa de acumular recursos, né, de criar o hábito de poupar. Nós estamos entendendo também que o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos de educar efetivamente os nossos distribuidores para que ofereçam, de fato, a melhor solução, dado a demanda do seu cliente, também tem surtido efeito. E o que é mais interessante é de que, efetivamente, o processo de capitalização do início ao final tem se completado com muito mais frequência do que a gente via anteriormente. E veja que até julho de 2013, a gente já bateu lá 2010, né? Praticamente empatado com 2010. Então, aquela visão de que a gente estaria dobrando o mercado a cada 3, 4 anos de previdência, de capitalização, ele vai caminhando dentro daquela perspectiva ou expectativa que nós tínhamos na federação. A gente deve terminar aqui próximo de 20 bilhões, portanto, muito próximo, né, depois um ciclo de 3 anos ter dobrado, né? A nossa expectativa é que em 4 anos, entre 3 e 4 anos, a gente dobre, logicamente isso vai acontecer aí durante 2014. A gente vai depois voltar aqui um pouquinho, porque, veja, o que eu estou falando da melhora da qualidade? Reserva aqui, talvez, eu ainda não me adaptei bem aqui, mas se a gente conseguir voltar, deixa eu ver aqui, volta, pronto. Veja, vamos pegar 2010, que a gente fez como referência. Em 2010 a gente tinha fechado com um faturamento de 11 bi e 700 e tinha de reserva 17 bilhões. Essa é uma relação que mais ou menos dá 70%. Então, basicamente, tudo que eu arrecadava, de alguma maneira, ele ia se perdendo no tempo, né? Quando eu olho para 2013, lembrando lá que a gente arrecadou quase 12 bilhões, a minha relação aqui é de 50%. Ou seja, eu venho melhorando gradativamente a minha reserva, o que faz, né, com que a gente entenda aquilo que comentávamos. Ou seja, a qualidade do negócio,
né, vai melhorando, o entendimento por parte do distribuidor, por parte do consumidor, vai melhorando, e a gente tem comentado isso com muita ênfase, que a gente não acredita em mercado forte, quando os agentes que circulam nesse mercado não são fortes. Né? A gente tem que ter distribuidores que são capazes de entender demandas dos clientes e oferecer adequadamente a melhor solução. A gente tem que ter nesse mercado consumidores que entendam exatamente o que estão comprando. E, de fato, a gente tem que ter empresas que conseguem vislumbrar, inovar e entregar novas soluções, ao mesmo tempo que a gente precisa de um regulador forte, atuante. Na medida em que a gente tem a cadeia que circula o mercado forte, fortalecida, a gente tem um mercado de melhor qualidade, Eu já estou recebendo aqui uma plaquinha de advertência, né? Daqui a pouquinho vai ter uma outra plaquinha, aí eu vou ficar preocupado. Mas tranquilo, a gente está quase no meio. E a gente projeta, que a gente comentava lá da importância, para 2020, então logo ali, a gente está nós estaremos com 45 bilhões de reserva, que é uma reserva considerada do ponto de vista de você injetar recursos na economia, através de sorteios, através de resgates, totais ou parciais, gerando uma externalidade novamente muito positiva, principalmente em períodos onde você tem algum tipo de pressão sobre emprego, pressão sobre renda, ao mesmo tempo que você permite, né, que essas reservas sejam injetadas ou em investimentos diretos. Eu acho que vai haver uma mudança qualitativa no tempo daquilo hoje, que você administra as reservas. Hoje, basicamente, as reservas estão colocadas em títulos públicos, né, títulos públicos federais, ou muito pouco em títulos privados, muito pouco em investimento, mas essa é uma tendência que, na nossa visão, na federação e na confederação, ele tenderá a se modificar no tempo, né? Boa parte dessas reservas gerarão, efetivamente, projetos, né, que poderão gerar externalidades positivas para a sociedade como um todo, né? E, logicamente, a gente vem aqui rapidamente dobrando aquilo que a gente imagina em termos de reserva. Note que, quando eu falo em faturamento, eu estou falando em 4 anos dobrar o faturamento, né? Quando eu falo em reserva, na realidade a gente está levando um período de 7 anos, né? Podendo encurtar na medida em que a qualidade do nosso negócio continuar crescendo, continuar melhorando. Bom, nós temos aqui as nossas perspectivas, os nossos desafios, que é, efetivamente, aumentar a gama de produtos. Hoje nós estamos com 4 grandes produtos, com alguns produtos, subprodutos dentro dos produtos macro. Por exemplo, o fiador, ele é um subproduto tradicional e assim sucessivamente. Mas a importância disso é que você começa a girar um pouco do peso de determinado produto, né? Há muito pouco tempo atrás, o produto incentivo, né, basicamente, que serve para que as empresas utilizem em conjunto com outras estratégias de comercialização, seja produtos de seguro, ou seja, olha, qualquer coisa que você imagine, ele vem ganhando relevância. Produto tradicional, né, só para quem qualificar, é um produto que você acumula durante determinado tempo e, ao final do processo, além de você concorrer aos vários prêmios, aos vários sorteios, você tem de volta pelo menos 100% da tua reserva, né? Produto popular, ele, na realidade, portanto, a ênfase aqui é no processo maior de educação financeira, de acumulação de recursos, de fazer com que esse indivíduo, com que esse consumidor, com que esse cliente imagine, né, de fato, uma perspectiva temporal de atingir determinado objetivo. O popular tem o mesmo processo do tradicional, ele acumula parte da reserva, capitaliza parte da reserva, entretanto aqui a ênfase está no sorteio e você não devolve 100% da reserva para o consumidor. Normalmente são tickets mais baixos que são utilizados nisso. O incentivo é aquele produto que eu utilizo ele como um mix junto a outros produtos, que podem ser seguros, ou pode ser, por exemplo, uma venda de automóvel, ou pode ser uma venda de geladeira, ou pode ser qualquer coisa que eu queira, de alguma maneira, estimular comercialmente um outro produto, ou eu posso utilizar internamente para ações de endomarketing, na medida em que eu crie algum incentivo, alguma campanha. E a compra programada, efetivamente, ele não existe. Lembrando que alguns produtos importantes, eles estão debaixo desse chassi, como é o produto hoje, o fiador, que substitui com muito mais vantagem, com muito mais equilíbrio, com vantagens financeiras, o seguro fiança, né? Ele permite a mesma tranquilidade, a mesma garantia, a mesma
oportunidade para o locatário, os dois, sem que efetivamente você perca. Ou seja, se eu sou um cliente bom, se eu não tenho problema de moral rasa, se eu de fato, né, imagino honrar todo o meu compromisso durante aquele prazo acordado, você ter um CAP fiador é muito melhor, né? Porque além de você proteger quem está locando, você ao final recebe de volta o teu recurso, uma vez que você cumpriu rigorosamente com as suas obrigações, né? Um pouco diferente do seguro, que está ali embutido o risco de você não cumprir, e se você pagar, você efetivamente não tem de volta o seu negócio. Bom, caminhando aqui, a importância de você ter a capitalização, ele é um instrumento bastante eficaz no sentido de devolver, né, de forma contínua para a sociedade recursos, seja na forma de sorteios. Veja, você está colocando para pessoas que estavam acumulando lá 10, 20, 30, 100 reais. Um grupo dessas pessoas pegaram 600 milhões, 556 milhões, adicional àquilo que era a reserva delas, além de devolver na forma de resgates, seja aqueles resgates que completaram o seu tempo, ou sejam resgates parciais, 7,4 bilhões de reais. Portanto, a gente devolveu até julho 8 bilhões para a sociedade, e esse dinheiro, de alguma maneira, ele sustenta a economia, ele sustenta o giro daquilo que é o produto ao final do Brasil. Bom, caminhando um pouquinho, já ganhei uma outra aqui, ó, uma outra advertência, já é a segunda chamada, parece teatro. Enfim, eu sabia, obrigado. Na verdade, olha só, assim, o que a gente quis explorar aqui com vocês? Primeiro, né, até para que o Paulo agora possa entrar especificamente nas questões atuariais. Primeiro, capitalização é um negócio diferente, né, e as pessoas precisam entender um pouco essa diferença daquilo que é um instrumento tradicional de investimento, né? Ele não é uma poupança, ele não é um CDB, ele não é um fundo, não é uma operação estruturada, ele não é nada disso. Ele é um instrumento que permite que eu capture atributos de todos os outros instrumentos que a gente comenta, principalmente aqueles atributos qualitativos, né, que são, de fato, o hábito de poupar, a cultura de você acumular recursos, a cultura de você ter uma educação financeira, entendendo que você também é responsável pelo seu futuro. E, de novo, ele não é loteria, né, porque o sorteio faz parte dele, o lúdico faz parte, mas ao final você tem parte dos seus recursos, ou a totalidade dos seus recursos, devolvidos ao final do processo de capitalização. Então, essa é a questão fundamental. E muitas das vezes a gente está aí, de alguma maneira, sendo questionado, porque não se entende isso, né? Então diz, até a poupança ganha mais do que a capitalização. Pô, tem que ganhar, porque você vai ter ali, ao final das contas, um determinado rendimento. E aqui a ideia é que você devolva 100%, vamos chegar ao tradicional, daquilo que eu investi, né, daqueles meus prêmios, o total dos prêmios, porque parte da rentabilidade eu acabo consumindo na forma do sorteio. Uma outra falácia que se comenta, assim, a capitalização nasceu na França, morreu no mundo e hoje só existe no Brasil. Também é uma tremenda bobagem, não só existe no Brasil. Se a gente for lá na Inglaterra eles usam um nome mais bonito, talvez de capitalização, é os prêmios bonds, mas funciona rigorosamente igual. Você compra um cupom e aquele bonde serve de lastro para o sorteio no tempo que aquele cupom lá existe. Então não é algo, se você vai na Espanha, a mesma coisa, não é um privilégio brasileiro. Ou seja, no mundo também se usa, e na Inglaterra ele é extremamente utilizado, e ele, igual aqui, ele é muito querido, né? Porque essa é uma outra falácia que diz que ninguém gosta de capitalização. Bom, essa pesquisa não é da Federação Nacional de Capitalização, ela é de um instituto privado, que a gente nem sabia, a gente teve acesso a ela depois de divulgada e entendida a pesquisa, de que a capitalização ele é o segundo instrumento mais utilizado pela sociedade e o segundo instrumento mais querido. Só perde da poupança, que também seria natural e razoável, dado que a poupança é secular, ela tem todo um histórico, né, ela tem uma questão muito mais subjetiva e até de forma emocional do que qualquer outro instrumento, né? Você veja, a poupança continua, apesar de todas as discussões sobre o retorno dela no tempo, a cada ano ela surpreende e ela gera resultado líquido, ou seja, aquilo que eu coloco efetivamente como aplicação, com aquilo que eu resgato de forma positiva, né, diferente de outros instrumentos. E por fim, né, ele é um instrumento eficaz, sério
e capaz de ajudar as sociedades que estão iniciando seu processo de bancarização, que precisam iniciar essa cultura como um instrumento extremamente válido. Só não adianta, né? A gente costuma dizer o seguinte: se eu quero correr uma maratona, eu não saio correndo 42 quilômetros de um dia para o outro, né? Eu passo a andar, passo a correr 5, 10, 16, 21. Né? Quem é corredor aqui sabe que no 21 para. Você não consegue depois correr 30, 35, ou você corre 21, ou depois você corre 42, porque você precisa de um outro tipo de treinamento para fazer o salto para o 42. Você vê que tem provas de 5, de 10, de 16, são 10 milhas, de 21. Mas não tem prova de 30 quilômetros, a não ser a maratona aqui de São Paulo, que inventou uma prova de 25 quilômetros, é a única no mundo, né? Domingo. Mas não existe isso, você se prepara. Então não adianta você querer que uma pessoa que nunca viu esse negócio, né, vá fazer uma operação estruturada, vai fazer uma operação de boxe, vai comprar derivativos. Ele precisa iniciar o seu processo de cultura, o seu processo de formar este hábito. E a gente entende que capitalização, não só para as classes C, mas principalmente para elas, ele é um instrumento efetivamente importante, que cumpre esse papel de ajudar na formação, de ajudar a sociedade a criar esse hábito tão salutar, que é o hábito de poupar e, efetivamente, se tornar lá na frente responsável por um futuro melhor, para si, logicamente, e para a sua família. Obrigado a todos, novamente obrigado pelo convite, né? Espero que essa pequena introdução facilite o Paulo aí a entrar no mundo dos números, né? E, de qualquer maneira, nós estamos aí à disposição na federação, seja da minha pessoa, na pessoa do Ismar, na pessoa da Márcia, né? Da colega aqui, que agora eu esqueci o nome, me desculpe, Larissa, não esqueço mais. Que estamos lá na federação, né, à disposição para discutir, para trocar ideias, para ouvir críticas, né, e principalmente para fazer com que esse mercado cresça cada dia mais, seja cada dia melhor e cada dia mais forte. Obrigado a todos. Acho que eu cumpri aí o meu tempo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado à CNSEG por essa oportunidade de poder dar uma boa tarde atuarial aqui para todos. Foi oportuna aí a intervenção do Marcos, né, para poder dar uma visão geral aí da capitalização. E ele falou uma coisa importante, né, interessante. Capitalização é um produto diferente, né? É uma coisa importante aqui para a nossa apresentação, né? Realmente é um produto diferente, do ponto de vista do consumidor, né, da percepção, né, é um produto importante aí para a sociedade. Agora, sob o ponto de vista atuarial, ele é um produto diferente em termos de modelagem ou não? É isso que eu quero desmistificar aqui na minha apresentação, né? Quando a Jaqueline me chamou, né, poxa, vamos mostrar os aspectos técnicos da capitalização, né? Eu comecei a falar na questão do TAP, né, que é uma coisa que está faltando na capitalização. Ela falou, poxa, então me apresenta a fórmula, né, do TAP, né? Então, parece que são coisas muito diferentes, né? Na verdade, vocês vão ver aqui que, em termos de modelagem atuarial, é a mesma coisa. O que varia, na verdade, são os parâmetros, né? Então, aqui a gente tem probabilidade de sorteio e não probabilidade de sinistro, né? Tem as despesas, as probabilidades de despesas, tem os descontos financeiros. Então, em termos de modelagem, é a mesma coisa. A gente vai, então, mostrar aqui na nossa apresentação o que muda com a nova legislação, né, em relação à avaliação do passivo atuarial. A gente teve aí mudanças importantes em relação a provisões, em relação a capital, né? E isso tudo trouxe algumas alterações aí nas reservas e como o capital tem que ser calculado. Como determinar o passivo atuarial será o nosso segundo ponto, onde a gente vai apresentar algumas fórmulas, né? E novos rumos para a avaliação do passivo atuarial, né? Novos rumos, basicamente, o TAP, né, que a gente tem que pensar como introduzir isso na capitalização, e a questão do ALM, né, uma importância maior do ALM em função dessa nova legislação de capital. Bom, o que muda com a nova legislação? Primeiro, ela separa muito bem os conceitos de provisão e de capital, né? Ou seja, provisão é para cobrir o risco médio e capital é para cobrir flutuações. Em função disso,
acabou a provisão de contingência, né? Então, a provisão de contingência não existe mais porque era uma provisão para cobrir flutuações. A partir do momento que a gente já tem todos os capitais regulados ou praticamente regulados, não precisa mais dessa provisão de contingência. Então, todas as flutuações estarão incorporadas no capital, só está faltando o capital para o risco de mercado, que vai ser introduzido agora em 2014, início de 2014, a gente vai mostrar isso aqui. Bom, em relação a provisões técnicas, nós temos a resolução 281 de 2013 e as circulares SUSEP 461 e 462 também de 2013. As principais mudanças: a extinção da provisão para contingência, como consequência da nova regra de solvência, e a criação de uma provisão complementar de sorteios, não confundir com a PCC lá de seguros, né, provisão complementar de cobertura, que é a consequência do TAP. Aqui não. É uma provisão que se tornou necessária em função de alguns produtos que são vendidos com sorteio obrigatório, né, com contemplação obrigatória. A gente vai mostrar como calcular essa provisão. Então, a relação de provisões está aqui, né? Provisão matemática para capitalização, a PDA, provisão de sorteios a realizar, isso tudo já tinha, né? Provisão para distribuição de bônus, que foi uma mudança aqui na terminologia, a provisão para resgate, também já tínhamos, para sorteios a pagar, e a introdução aqui da provisão complementar de sorteios. Então, esse agora é o novo rol de provisões. Em relação à solvência, nós tivemos a resolução CNSP 282, que determina o capital mínimo para operar, que é 10,8 milhões, para operar em todo o Brasil. Tivemos a legislação para o risco de crédito, na resolução 288 de 2010, que divide o capital em dois módulos, né? Um referente a transferências de risco, né? Que para a capitalização não tem, né? Não tem o resseguro aqui da capitalização, né? Então, vocês estão mais em cima do segundo módulo, que é dos ativos financeiros. Isso aqui gerou uma necessidade de capital razoável para muitas empresas, porque elas não estão com as suas aplicações em títulos públicos. As empresas que estiverem com aplicação em títulos públicos, a necessidade de capital é zero, né? Mas a gente vê, pelo menos, acho que a Jaqueline tem experiência própria, né, que esse capital não é tão baixo assim, né? Eu esperaria um capital menor. Mas, obviamente, aquela companhia que está incomodada e que está tendo um custo de capital muito alto em função disso, simplesmente tem a opção de migrar para os títulos públicos, o capital é zero. O capital para risco operacional, que é a fórmula lá da SUSEP, de 30% de todos os demais capitais, ou fatores aplicados às provisões ou às contribuições, né? Bom, o que acontece é que para a capitalização, como o volume de provisão é muito grande, o Marco mostrou aqui, né? 24 bilhões, né? Alguma coisa nessa ordem, né? Esse fator aplicado a provisões gera uma necessidade de capital razoável. Então, o risco operacional tem um impacto razoável aí para as empresas de capitalização. Depois nós temos o risco de subscrição, foi dividido em 3 módulos, né? Primeiro, o módulo de sorteio, que cobre a flutuação de sorteios acima da média, né? E para isso vocês têm que informar lá a SUSEP a distribuição dos títulos, né? Em função das séries, né? Se as séries estão preenchidas ou não, né? Se as séries estiverem totalmente preenchidas, o capital é zero, né? Isso para o risco de sorteio. Temos um módulo para despesas administrativas, que cobre a flutuação em cima dessas despesas administrativas, e o mais importante aqui é o risco de garantia, né? Que cobre, então, a flutuação dessa taxa livre de risco, né? Bom, mas o que acontece é que, se a taxa garantida estiver superior à taxa livre de risco, que não está acontecendo agora no momento ainda para a capitalização, até porque a taxa livre de risco subiu este ano. Ano passado, eu lembro, ela estava em 4% no longo prazo, né? Acima do IPCA, e agora já foi para 5,9%, semana retrasada baixou para 5,6%, né? Em função daquela decisão lá do Fed americano, mas 5,6% mais IPCA ainda dá uma tranquilidade grande para as empresas de capitalização, de modo que, na verdade, elas têm uma sobra
nas suas reservas, né? Se elas fossem obrigadas a fazer um TAP, né? O TAP nada mais é do que avaliar se as suas provisões técnicas como um todo são suficientes para todos os compromissos que a empresa tem, incluindo sorteios, despesas e o resgate, né? Obviamente que terá uma suficiência aí bem razoável utilizando essas taxas atuais. A preocupação é, quando essas taxas caírem, né, em algum momento, e nesse ponto aí o Brasil é que está na idade da pedra, né? Ontem eu fui falar que a Argentina estava na idade da pedra na área de seguros, né? E tinha um argentino na plateia, né? Mas depois ele acabou concordando comigo. Mas, nesse ponto aí o Brasil está na idade da pedra, né? Ou seja, a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Em algum momento essa taxa vai cair e aí o TAP vai ser mais importante, mais relevante, né? Bom, então esse risco de garantia, esse capital, ele não cobre essa deficiência, tá? Ele cobre somente a flutuação acima da taxa livre de risco. Então, se ela estiver abaixo da garantia, isso não está coberto. Bom, para isso então eu separei aqui um slide para mostrar como esse modelo foi desenvolvido pela SUSEP, para o risco de garantia especificamente, né? Que aí existe muita confusão, né? Porque tem o risco de garantia, o risco de mercado e tem a PIP, né? Até que ponto essas coisas estão interligadas, né? Se não tem uma sobreposição. A SUSEP conseguiu separar isso muito bem, tá? Bom, primeiro, em relação ao risco de garantia, a taxa termo livre de risco, então, é projetado para o cenário médio e para vários cenários gerados estocasticamente, né, de forma aleatória. Bom, aí a SUSEP traz a valor presente esse fluxo de resultados com esses cenários estocásticos, né, e com a taxa livre de risco, que seria a média, né? Bom, e ela pega lá o percentil 95%, né, que no Solvência 2 é 99,5%. Para a capitalização utilizou-se 95%, que é bem menos conservador, né? Então ela vai lá no percentil 95% e vê qual o resultado obtido. Tá? Vamos supor o seguinte, no percentil, no caso aqui da capitalização, no percentil 50%, a gente deve ter um resultado positivo, né? Porque a taxa livre de risco é elevada, né? E num percentil 95% seria a situação em que, no caso, a taxa de juros caísse muito, né? Não, porque quando ela cai, aí você tem um resultado deteriorado, né? Então você tem um resultado positivo, né? E no percentil 95, vamos supor que no percentil 50 tenha dado 500 milhões e no percentil 95 tenha dado 100 milhões somente, tá? Então, caiu em 400 milhões. O capital é exatamente esses 400 milhões. Apesar de no percentil 95 você ter uma sobra, né, ainda assim o que se mede é a variação em função dessa oscilação na taxa de juros, né? Bom, o mesmo pode acontecer no percentil 50%, quando a taxa livre de risco estiver muito baixa, né? No percentil 50% dá prejuízo e no percentil 95% dá um prejuízo maior, né? Então a diferença entre esse aumento do prejuízo é que vai para o capital. Mas o percentil 50% estará apresentando um prejuízo que não está refletido nas provisões. Daí a importância do TAP, né? De refazer o cálculo da reserva em função dessa expectativa de juros. A reserva é para cobrir o risco médio, né? Bom, produtos com garantia elevada, eles já acabam gerando mais capital, né? Em função de que várias simulações, as taxas estocásticas vão ficar abaixo da garantia, né? E eles ficando abaixo da garantia, você tem uma perda aí maior, tá? Então é por isso que a gente tem esse fator, né, que a SUSEP aplica, varia com a taxa garantida. Então, quanto maior a taxa garantida, maior é o fator. Bom, risco de mercado. Tá? O estudo está sendo feito agora, eu estou participando lá dessa comissão na SUSEP. E como é que a SUSEP está vendo isso?
aplicando o mesmo modelo de solvência 2, né, que considera os ativos menos os passivos em cada instante de tempo, né? Lá no solvência 2 é um net value, né? É o valor líquido em cada ponto entre ativo e passivo. Bom, se a companhia estiver 100% redeada, ou seja, se os seus ativos estiverem, seus passivos estiverem cobertos com ativos no mesmo tempo, né, com a mesma moeda, né, isso tudo é feito por moeda também, né, logicamente um compromisso em IPCA não pode ser redeado por um IGPM, né, tudo na mesma moeda, o capital para risco de mercado vai ser zero. Tá? Então, ela criou a figura dos vértices, né, então em cada vértice tenha a diferença entre ativo e passivo, e ela vai aplicar, então, fatores que vão medir a variabilidade entre esses vértices, tá? Para, então, chegar a esse capital. Tá? Agora, isso daí não vai cobrir o possível descasamento da taxa garantida em relação à taxa livre de risco. Ou seja, se a garantia for muito elevada, isso daí não vai cobrir essa deficiência. Ou seja, isso tem que ser coberto via TAP mais uma vez. Tá? Então, aqui, essa observação. Né? O risco de mercado ele não sobrepõe o risco de garantia, pois ele somente mede as flutuações sobre possível descasamento. Okay? Então, ele não sobrepõe ao risco de subscrição, né? O risco de garantia. Okay? Bom, como determinar, então, o passivo atuarial? Primeiro, a gente tem as provisões e distribuições de bônus, de resgate, de sorteios a pagar. São valores já determinados, o cálculo é automático, ou seja, simples soma dos valores devidos. Isso aqui é o mais simples. Né? Depois nós temos a provisão matemática para a capitalização, que é o acúmulo das cotas de capitalização com as respectivas atualizações devidas pelos contratos. Também é um cálculo simples. Né? Depois nós temos provisões para despesas administrativas. Né? Bom, algumas empresas não calculam e, na verdade, elas devem ser revistas na avaliação atuarial. Né? Isso aqui é uma coisa que o mercado tem que começar a trabalhar. Né? Quando tivermos o TAP é o valor presente de todos os compromissos, né, incluindo essas despesas administrativas. Aí, se a empresa não estiver fazendo a PDA, ela vai cair no TAP, vai ter uma provisão complementar para cobrir essa deficiência. Ou seja, o TAP vai ser a síntese de tudo. Né? Bom, a fórmula padrão, essas fórmulas eu tirei lá do meu livro com a Cristina, né, que a maioria aqui já deve ter visto, né, onde eu procuro desmistificar essa questão de provisão. Né? Provisão, que é valor presente, compromisso futuro da empresa, menos do cliente. Né? No caso de provisões de despesas administrativas, o compromisso delas são as despesas futuras, né? Aqui, deixa eu voltar. São as despesas futuras com a respectiva probabilidade dessa despesa acontecer. Essa probabilidade aqui, em capitalização, normalmente é 100%, né? Mas a gente tem um tipo de produto, que é o produto que é cancelado com o sorteio, né, que ele termina a sua vigência após o sorteio, onde aqui eu teria que colocar qual é a probabilidade, então, do título não ser sorteado para que ela tenha essa despesa com esses títulos que continuam em vigor. Né? Bom, isso é o compromisso da empresa e do segurado do cliente, né, do subscritor, são as cotas que foram reservadas para essas despesas, né? Eu estou chamando aqui de QD, tudo isso trazido a valor presente. Okay? Bom, é um cálculo simples, né, de provisão, mas que a gente sabe que algumas empresas ainda não estão constituindo. Provisão de sorteios a realizar segue o mesmo padrão, né? Ou seja, a diferença entre o valor presente dos custos de sorteios futuros menos as cotas de sorteio que o subscritor vai efetuar no futuro. Né? Então, mais uma vez, probabilidade de sorteio no futuro, trazido
probabilidade de sorteio vezes o custo de sorteio, né, que pode ser N vezes o valor do título, menos as cotas de sorteio que serão incorridas no futuro, tudo isso trazido a valor presente com uma taxa de desconto, né? Depois nós temos a novidade, né, que é a provisão complementar de sorteios, né, que basicamente cobre eventuais deficiências nessa provisão de sorteios a realizar, né, que quando eu tenho sorteios na frente que não estão cobertos por cotas futuras, né, eu tenho essa provisão de sorteios a realizar, mas ela pode ser deficiente, isso fica muito claro aqui no caso da premiação instantânea e nos títulos de contemplação obrigatória, né? Agora, a gente não deve confundir isso com a deficiência fruto de flutuações dos sorteios. Aquela provisão de era chamada provisão de contingências de sorteios, né? Que cobria as flutuações, como capitalização não tinha uma regra de capital, ela fazia sentido, né? Porque essa flutuação efetivamente acontecia. A partir do momento que a gente teve o capital regulado, essa provisão deixou de existir. Então, essa provisão complementar de sorteio, por exemplo, para os títulos com contemplação obrigatória, que tem um valor fixo de sorteio, corresponde o quê? Então, a diferença entre o valor presente dos sorteios com contemplação obrigatória e essa provisão de sorteios a regularizar, né? Então, a gente tem lá uma contemplação obrigatória de 500 mil, né? E eu não vendi toda a série, né? E tenho como sorteio a realizar 400 mil, né? Isso como provisão. O que é a provisão de sorteios a realizar, né? São os sorteios futuros, né, que eu tenho, menos as cotas futuras de sorteio, né? Então, eu tenho 400 mil ainda reservado para esses sorteios a realizar. Só que, na verdade, eu vou pagar 500 mil de sorteio, né, porque eu tenho um valor fixo. Então, eu tenho que reservar esses 100 mil. Essa é uma novidade. Esse tipo de produto também não é muito novo, por isso que não tinha ainda na legislação anterior, né? E temos as premiações instantâneas, né, em que a provisão de sorteio a regularizar na premiação instantânea é zero, né? Só que alguns títulos foram vendidos, né? E as premiações já ocorreram, né? E você ainda não pagou essas premiações, tá? Ok? E você também não tem o conhecimento ainda, né? Tá? Então, se você tivesse o conhecimento, seria provisão de sorteios a pagar, né? Tá? Então, por isso foi criada essa provisão de complementar de sorteios para eliminar esse tipo de distorção. Ela não é relevante, né? Bom, quais são os novos rumos, então, para a avaliação do passivo atuarial? Primeiro, é o TAP, né? Que o processo de avaliação do passivo somente estará completo com a introdução do TAP. E aí, os modelos de capital, por exemplo, o modelo de capital que a SUSEP colocou, ele considera que no nível médio as provisões estão adequadas, tá? Por isso que quando aquele exemplo que eu dei, olha, no nível médio você tem uma deficiência e no 95% você tem uma deficiência um pouco maior, né? O capital que ela aloca é só a diferença do aumento da deficiência. Isso porque ela considera que, na média, a companhia tem uma provisão adicional para cobrir essa deficiência. Então, a gente necessariamente vai ter que introduzir esse TAP no mercado, até por força aí do IFRS, né? Eu diria que isso é inevitável, tá? Então, você já tem que começar a pensar como vai ser esse TAP, né? Bom, a formulação do TAP nada mais é que um cálculo de provisão matemática, né? Então, o TAP o que é? O valor presente de todos os compromissos da empresa, considerando todas as despesas, né? Considerando também os possíveis cancelamentos, né? De forma realista, trazendo a valor presente com uma taxa de juros de mercado, e não a taxa de juros do plano. Se eu trouxer pela taxa de juros do plano, eu não tenho a deficiência, né,
dessa garantia. Okay? Porque a garantia pode ser 6%, mas o mercado está com uma taxa de 3%. Então, isso vai ser refletido no TAP. Tá? Bom, em capitalização, então, os valores são trazidos ao valor presente de forma certa, a menos dos títulos que são cancelados após o sorteio, onde deve ser considerada as probabilidades de título não ser sorteado até o momento das despesas. E a gente tem também a questão do cancelamento, tá, que também tem que ser considerado, né? Isso no TAP. Bom, a esperada redução nas taxas de juros no futuro vai tornar o TAP ainda mais importante, como eu já falei, e outras despesas hoje não consideradas nas provisões técnicas vão ter que ser consideradas aí no TAP. Então, de forma assim, bastante simplória, tá? A Jaqueline pediu, traz uma fórmula lá de TAP, né? Eu diria que isso aqui é só um embrião, né? E eu vejo aqui que essas probabilidades elas têm que ser desenvolvidas de modo a incorporar especificidades aí da capitalização, tá? Mas basicamente seria o valor presente dos compromissos com sorteios, né? Considerando as respectivas probabilidades. Se for um título que pode ser cancelado por sorteio, eu teria que botar aqui a probabilidade do título não ser sorteado, né? Eu diria que está faltando aqui a questão do cancelamento. Tudo isso aqui eu tenho que buscar pela probabilidade do título ainda estar em vigor por não cancelamento, né? Depois nós temos aqui as probabilidades das diversas despesas, vezes as respectivas despesas, aqui incluindo os resgates, né? E nessa probabilidade de despesa aqui, eu teria a probabilidade do título não estar cancelado até aquele momento, né? Menos as receitas futuras com os títulos de capitalização trazidos a valor presente com as respectivas probabilidades dos títulos estarem pagando o prêmio, né? Ou de não serem sorteados ou de não serem cancelados, né? Então, se esse valor aqui for superior ao total de provisões técnicas, então uma provisão complementar ela deve ser constituída. Então, a base do TAP, que é feita em seguros, é isso. Agora, tudo isso trazido a valor presente com o DT, né, um fator de desconto pela taxa a termo livre de risco na época T. O grande problema aqui é que essa taxa a termo, ela flutua muito, né? E aí, quer dizer, ela hoje está em 4, daqui a um ano ela está em 5. Quando você faz a 4, a tua reserva é alta. Quando você aumenta ela para 5, aí a reserva diminui, né? Você não pode diminuir a reserva matemática, mas você pode diminuir essa reserva complementar, quer dizer, que é a consequência do TAP. Aí você diminui a reserva, gera lucro. Aí no ano seguinte, a taxa cai de novo, você tem que aumentar a sua reserva, né? Agora, isso tudo é atenuado se você tiver ativos que estão casando com esse passivo, né? Se você tiver os ativos de longo prazo, né? Porque se for ativo de curto prazo, eles não flutuam com a taxa de juros. Mas se forem ativos de longo prazo, quando a taxa de juros cai, que aumenta a tua reserva, o teu ativo também vai aumentar. Então você não vai ter um efeito no resultado da empresa. Então, essa é a grande preocupação das empresas, né, dessa flutuação, mas se elas tiverem os seus ativos casados, esse problema não vai acontecer. Okay? Bom, então, novos rumos, eu diria, o ALM, né, exatamente essa necessidade de casar ativos com passivos, né? Que hoje a capitalização é bastante rentável, né? As taxas garantidas são baixas, né? Também os compromissos não são de tão longo prazo, né? Então, não existe tanto essa preocupação, mas se as taxas caírem, isso aqui vai ficar ainda mais importante, né? Bom, e empresas com casamento perfeito terão necessidade de capital zero para risco de mercado. Então, vai ser uma vantagem competitiva muito grande. Conclusão, então. Novas regras de provisões técnicas trouxeram grandes melhorias na avaliação do passivo atuarial. Acabamos com a provisão de contingências, que era desnecessária, que cobria flutuação, e aí trazia um problema contábil, né? Porque como provisão ela afetava o resultado. A gente sabe que se o objetivo dela é cobrir flutuação, isso tem que estar no capital, e o aumento de capital não afeta resultado, não deve afetar resultado. Então, é uma coisa ruim que a gente tinha. A diferenciação entre provisão técnica e capital foi muito bem delineada na legislação. É um conceito que acho que agora o mercado já absorveu, né?
A expectativa é que o TAP venha a complementar essa avaliação do passivo atuarial, e o ALM vai se tornar, então, mais importante para as empresas de capitalização. Estamos abertos para perguntas. Muito obrigado. Ok? Muito bem. Bom, queria agradecer ao Paulo e ao Marco Barros pela explanação. Muito obrigada. Eu queria primeiro inaugurar aqui as perguntas aqui com o Paulo. Você falou de casamento perfeito no ALM, e muitas vezes as empresas, contando com as demais parcelas, né, com novos negócios, acabam alongando mais o prazo dos seus ativos, até em busca de uma melhor rentabilidade, né? E, no modelo de ALM da SUSEP, a gente sabe que ele não considera novos negócios nem demais parcelas, né? É um runoff. Né? Nesse modelo que você está colocando aí, Paulo, qual seria a visão? Os modelos de solvência, eles normalmente consideram 1 ano de novos negócios, né? Então, obviamente que a empresa ela não está em regime de liquidação. Então, pelo menos um período razoável, né, de programação, de aplicação, você deve ter, né? Então, ou seja, você ter os ativos um pouco mais alongados por conta da entrada já esperada, né, de novas contribuições, né, que, consequentemente, gerarão um passivo mais alongado do que tem hoje, né, porque começarão um pouco à frente, é uma estratégia, tá? Que eu acho que... Agora, do ponto de vista regulatório, a SUSEP não vai considerar isso, né? Então, você vai ter um prazo mais alongado. Você também não pode alongar muito, porque você vai estar mais sujeito a flutuações nas taxas de juros. O resultado vai ser muito volátil, né? Um título aí de 20 anos, um aumento da taxa de juros de 0,5% derruba o teu passivo bastante, tá? Então, é óbvio que a gente sabe que essas taxas são muito atraentes, né? Uma taxa de 5,6%, né? Particularmente, eu assumiria esse risco, né? Porque eu espero que daqui a 10 anos essas taxas sejam bem menores, né? E será que daqui a 1 ano a gente vai ter essa oportunidade, né? Há 1 ano atrás estava em 4, né? Elas eram 6, aí o governo baixou para 4 e agora, em função dessa crise, né, aumentou para 5,9, 5,6. Eu compraria esses títulos mesmo de longo prazo, porque é uma oportunidade enorme, né? Mesmo tendo que ter um pouquinho mais de capital, né, de repente, né? Vou passar as perguntas. Paulo, nós atuamos aí nesse mercado. Estou falando. Nós atuamos nesse mercado há longo tempo, né? Uma pergunta que eu vou fazer tem origem no produto e, evidentemente, no reflexo em relação à provisão. Qual a sua posição? Eu sempre fui muito contra quando a SUSEP abriu a oportunidade de que séries de títulos de capitalização pudessem ter valores diversos, certo? Mas isso é uma realidade hoje. E a gente observa determinados produtos com uma variabilidade de valores, né, que geralmente a premiação é pelo múltiplo do valor pago, né, que efetivamente geram prêmios que podem distorcer, dado que eles têm baixa frequência, né, de comercialização, né? Como você vê em termos em relação à constituição de provisão para esse fato? Onde se seria incluído, dado que isso, no meu entendimento, não estaria na complementar de sorteio, né? Isso aí não tem nada a ver com provisões, né? Isso aí tem com o risco da variabilidade, né? E a nova legislação veio a contemplar essa situação, tá? Ajudar as empresas a se programar em relação a essa distribuição, porque os fatores, eles são aplicados em função dessa variabilidade que você tem. Então, você mesmo pode fazer um teste dentro da sua empresa e verificar, poxa, com essa distribuição aqui mais alongada, né, de valores maiores e valores menores, o que eu precisaria de capital, então,
para poder fazer face à flutuação que eu vou ter no futuro nesses sorteios. Tá? O provisionamento continua a mesma coisa. Tá? O provisionamento vai cobrir só o risco médio, né? Então, isso não é afetado. Tá? Mas aquele risco de sorteio são informações que as empresas precisam fornecer, né? A Jaqueline participou lá também dessa comissão lá na SUSEP, informações de para cada prazo, né? Para cada tipo de produto, de modalidade, né? Quanto é que você tem de séries em aberto, né? E a distribuição de valores. Então, isso daí está contemplado no capital, né? Você vai ver se vale a pena assumir esse risco ou não em função do capital que você vai ter e do retorno que você vai ter em cima desse capital, né? Pode ser um capital tão alto que o belo retorno que a captação tenha não vale a pena, né? Ok? Wilson. Wilson, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente já passou um pouquinho, mas a organizadora pediu para que as pessoas que desejassem formulassem as perguntas por escrito, colocassem o e-mail, que aí eles vão entregar aos palestrantes e eles depois encaminham as respostas. Agradeço a todos. Depois vai ter uma avaliação da palestra e gostaria que todos pudessem contribuir. E agora o almoço, que vai ser patrocinado pela Crivo, né? Agora, a boa hora, né? Obrigada a todos.